prosseguimento às nossas lives, estamos considerando o precioso livro de 2 Crônicas. Temos sempre e a cada live contextualizado para lembrar que o livro de Crônicas foi escrito por Esdras ou pelo cronista, e ele escreveu para aquela geração que retornara do cativeiro após 70 anos de cativeiro na Babilônia para a Terra Prometida. Ao retornar, encontraram um cenário de caos, de devastação, o que lhes causava grande e profunda tristeza. Por quê? Porque os que nasceram no cativeiro ouviram falar, e os que ainda eram vivos, estavam agora idosos, lembravam-se de Jerusalém, lembravam-se da prosperidade, da grande nação que fora, o grande império que Israel fora no passado. E a pergunta era: por que tudo isso nos aconteceu? E eles estavam diante do desafio de recomeçar, do desafio de reconstruir. E o que deveriam fazer? O cronista, então, narrará 450 anos de história como uma mensagem para mostrar a relação íntima e estreita entre fidelidade e a bênção de Deus, a infidelidade e o juízo de Deus. E através do relato dos eventos históricos que geraram o cativeiro, então eles teriam uma orientação para o recomeço. Portanto, não é apenas um contar história, é apresentar uma mensagem baseada em fatos históricos para gerar despertamento espiritual e para despertar a vida reta e correta diante de Deus. Temos considerado o rei Asa. Vimos que Asa foi um rei que fez o que era bom e o que era reto diante do Senhor. Por isso, por 3 vezes no capítulo 14 de 2 Crônicas é dito, é afirmado com veemência que sob seu governo, em seu reino, a terra, o reino, estiveram em paz. Por quê? Porque não houve guerra. Os inimigos, as nações vizinhas, invasoras e perigosas e ameaçadoras, elas não fizeram absolutamente nada contra Asa e contra o povo de Deus. 10 anos de paz. E Asa explica para o povo que aquela bênção do descanso divino, da segurança divina, era consequência do fato de que eles estavam buscando o Senhor, e o Senhor lhes deu descanso. Quando surgiu a tribulação, quando Zerá, o etíope, veio contra Asa com um exército de 1 milhão de soldados, e Asa tinha 580 mil, portanto uma diferença de 420 mil soldados. Asa foi para o campo de batalha confiando. Ele orou dizendo: Senhor, estamos aqui em teu nome. Nós confiamos em ti. Tu és o soberano, todo-poderoso, e para ti não custa nada socorrer o fraco ou o forte quando eles se encontram. Quando Deus quer socorrer o fraco, o forte não vence. E quando Deus quer dar a bênção ao forte, o forte vence. E quando Deus quer dar a vitória ao fraco, o fraco vence. Porque Ele é o Deus da vitória, ou Ele, em seu juízo, concede a derrota. E porque Asa foi fiel e porque o povo confiou no Senhor, o Senhor lhes deu a vitória. Agora, no capítulo 15 de 2 Crônicas, nos é dito que então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele era um profeta. O Espírito de Deus veio, ele tomou conta, ele se apossou, e ele veio porque fora enviado. Deus enviou o seu Espírito, e esse profeta, tomado sob a égide, a liderança e o controle do Espírito, ele pôde dirigir-se a Asa em nome do Senhor
e entregar aquela revelação. E ele foi ao encontro do rei e disse: ouvi-me, Asa, e todos os de Judá e de Benjamim. Ele pediu a atenção e a audição de todos. E qual foi a mensagem que Deus lhe mandara entregar? Foi: o Senhor está convosco, enquanto estás com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Veremos nas próximas lives que Asa não terminou bem. E é muito triste ver alguém que começou tão bem, muito bem, e durante um bom tempo ele foi cada vez melhor, e vê-lo terminando mal, muito mal. Você já conheceu alguém assim, que começou muito bem e foi bem, mas terminou mal, muito mal? Infelizmente, lamentavelmente, isso aconteceu com Asa. E observem, o povo voltara do cativeiro, o povo quer recomeçar e precisava aprender lições espirituais, lições morais, lições do próprio Deus. E o que Deus está ensinando aqui, e o cronista relata, é uma palavra do Senhor direto para Asa. Lamentavelmente, nós veremos nas próximas lives, Asa, no momento presente, ele ouviu o que Deus tinha a lhe dizer, mas o tempo passou e ele se esqueceu. Propositalmente, intencionalmente ou simplesmente aquilo apagou da sua memória e ele se esqueceu dessa palavra. E porque ele se esqueceu dessa palavra, ele teve um fim triste e trágico. Ele começou bem, ele foi bem, mas terminou mal, muito mal. E qual foi a palavra do Senhor? Ouvi-me, Asa, e todos os de Judá e de Benjamim. O Senhor está convosco. Dizer isso significa dizer: Deus está aprovando, Deus está à frente, Deus está liderando. A boa mão do Senhor está sobre você e sobre a nação, para dar a vitória, para proteger e para gerar paz e prosperidade. O Senhor está convosco. Mas será que o Senhor está convosco incondicionalmente? Os falsos profetas diziam isso. A leitura do Antigo Testamento revela que eles pregavam e diziam: o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Libertador, Ele está conosco, Ele está do nosso lado, somos invencíveis, somos imbatíveis. Ele prometeu ser o nosso Deus, estar à nossa frente. Portanto, nós não seremos derrotados, nada de ruim nos acontecerá, porque eles distorciam intencionalmente, eles queriam ignorar a frase: o Senhor está convosco enquanto. Esta expressão significa durante o tempo determinado, durante o tempo, enquanto, durante o tempo em que você está com Deus, Deus está com você. A mensagem foi: o Senhor está convosco enquanto estais com Ele. Deus nunca fez promessa incondicional de que Ele estará comigo, incondicionalmente, não. Ele estará comigo enquanto eu estou com Ele, enquanto eu estou em Sua presença, em submissão, andando sob a Sua liderança. Então, não acredite nas mensagens de um triunfalismo mentiroso, vazio e enganador, de que você tem a vitória é sua, e as pessoas repetem: a vitória é minha, a vitória é sua, Deus está comigo. Sim, você está com Ele. Enquanto você estiver com Ele, tenha certeza, Deus é fiel, Ele estará com você. Mas se você o abandona, se você o deixa, se você se desvia dele, se você se afasta dele, então não pense, não acredite que ele estará com você
incondicionalmente. Ele nunca prometeu isso. Essa foi a primeira palavra, a primeira advertência, a primeira exortação. O Senhor está convosco, isso é fato. Qual a condição? Enquanto estás com Ele. A segunda mensagem: se o buscardes, o achareis. A expressão condicional se deixa claro o seguinte: se o buscardes, o achareis. Está dizendo, vocês o acharão, mas o acharão incondicionalmente? O acharão todo o tempo todo? Negativo. Se o buscardes, se esta condição de buscá-lo, ela for preenchida, então certamente o achareis. Deus prometeu, buscar-me-eis. E Ele prometeu e garantiu, e me achareis. Quando? Em que tempo? Quando me buscardes de todo o coração. É impossível buscar a Deus e não achá-lo quando de todo o coração você de fato e verdadeiramente o busca. Quando a Bíblia diz que Jesus estava com uma grande multidão, ele se despediu dela, ele foi para o outro lado do lago. De manhã, quando não o viram, foram atrás dele. E Jesus disse: vós me buscais. E Jesus sabia a intenção, porque comeste dos pães, ele multiplicou pães. E quando eles viram alimento multiplicado sem trabalho, quando eles comeram e se fartaram sem grandes sacrifícios e sem trabalho, disseram: vamos andar com ele. Buscaram porque encheram o estômago, satisfizeram suas necessidades. Mas o Senhor sabia que eles não o buscaram. Eles buscaram, sim, o que o seu poder poderia lhes dar e abençoar. Assim, Deus sabe quem verdadeiramente o busca. Quando a pessoa no seu coração se humilha, tem ânsia de Deus, tem fome, tem sede, realmente quer Deus na sua vida, independente, sem fazer trocas, sem colocar condições. E Ele está prometendo: se o buscardes, o achareis, você o encontrará. E encontrar Deus significa muito, muito, muito mais do que encontrar um tesouro. Não seria interessante se você procurasse um tesouro e você encontrasse um tesouro e você ficasse rico e você pudesse então ter tudo, mesmo que você vivesse 100 anos luxuosamente, você poderia se autossustentar e ter do bom e do melhor e dar o bom e do melhor para a sua família, porque você encontrou um tesouro. Encontrar a Deus é encontrar a vida, é encontrar o perdão, é reconciliar-se com o Criador, é encontrar a vida eterna, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário deu a sua vida, morreu por nós. Nós pecadores, nós devemos a Deus e Ele pagou a nossa dívida quando com seu sangue Ele derramou na cruz do Calvário. Se o buscardes, o achareis. Você tem humildemente buscado a Deus? Você pode verdadeiramente dizer que o busca? Ou você é do tipo de pessoa que quando as coisas apertam, aí sim você busca? Mas basta vir a bonança, os tempos das vacas gordas e você vai embora. Você negligencia a oração, a palavra, você se torna apático e desinteressado. Então, preste atenção. A terceira mensagem: mas, preste atenção, Asa, se o deixardes, Ele vos deixará. Deus não ficará com você, não estará com você, se você o deixar. Se, condicional, sob esta circunstância, deixá-lo, Ele vos deixará. Então não caia nessa esparrela, nessa falácia de que Deus estará sempre, todo o tempo todo com você. Ele estará contigo se você estiver com Ele. Você o encontrará se você o buscar.
Agora, você não busca. Aí na hora do problema, da tribulação e da aflição, você quer encontrá-lo? É por isso que muita gente não encontra. Está explicado a razão. Se você o deixar, não pense que ele permanecerá contigo. Deus não permanece com quem o deixa, com quem o abandona, com quem lhe dá as costas. Assim, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, a mensagem de Deus, através do profeta Azarias para Asa, para toda a tribo de Benjamim e para toda a tribo de Judá, ela é tão relevante para nós em nossos dias. Lamentavelmente, Asa, que ao ouvir este recado, deu ouvidos, prestou atenção e obedeceu, e continuou indo bem. Veremos nas próximas lives que, infelizmente, lamentavelmente, ele se esqueceu destas 3 mensagens e terminou de um modo trágico, terminou de um modo muito triste, terminou de um modo muito mau. Assim, dê ouvidos a Deus, ouça os conselhos, as mensagens que a profecia divina registrada hoje na Bíblia Sagrada tem para você. E eu oro e eu peço para que Ele te abençoe rica e abundantemente.